Bom, deixa eu apresentar o Dom Mauro, né? A palestra do Dom Mauro será sobre a restauração da Igreja do Mosteiro de São Bento. Dom Mauro Maria Fragoso, da Ordem de São Bento, possui doutorado em Geografia em 2015, na linha de pesquisa Natureza e Cultura pela UERJ, mestrado em Artes Visuais em 2011, na linha de pesquisa História e Crítica da Arte pela UFRJ, graduação em Teologia em 1999 e Filosofia em 1995, pelo Instituto Teológico do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Itaperuna, em 1988, e é diretor de Patrimônio do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Com a palavra, Dom Mauro. Obrigado, Jorge Astorga. É uma satisfação estar aqui e ser apresentado por Jorge, que já nos conhecemos há bastante tempo e que trabalha conosco, eventualmente, no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Vamos começar, pode passar, vamos começar. Eu estava realmente programado para mostrar um vídeo que é um resumo das obras de restauro da igreja, como é o tema que foi divulgado. E eu queria falar que o Mosteiro de São Bento, o acervo, o complexo monástico é bastante vasto e vai bem além da igreja. Então, temos o Mosteiro de Campos, por exemplo, que está em restauro, que eu não vou falar aqui, porque foi posto como... Então, temos o Mosteiro de Campos, que está em andamento, restauro. Temos a Cela São Gerardo, no Alto da Boa Vista, que está precisando de restauro. Temos a casa em Teresópolis. Então, temos um acervo que vai além do complexo que está aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos que falar do início do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento foi fundado no ano de 1590 e começou a construção pela igreja no ano de 1633. Inicialmente, os monges se alojaram numa capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, título que foi trocado em 1602 pelo governador-geral Francisco de Souza por Nossa Senhora do Montserrat, em homenagem a Filipe II, que governava Portugal e Espanha. Então, a igreja o mosteiro começou a ser construído em 1633 pela igreja, sob a administração de Frei Leandro de São Bento, um dos primeiros monges que professaram aqui no Rio de Janeiro. Então, Frei Leandro de São Bento começou a construção da igreja e, em seguida, passou para o Frei Bernardo de São Bento, português do norte de Portugal. Como entalhador, falei primeiro dos dois, podemos chamar de arquitetos. Na verdade, ele não tinha formação em arquitetura, mas foi quem acompanharam as obras, e particularmente o Frei Bernardo de São Bento. Depois temos o entalhador e escultor, o Frei Domingos da Conceição, também do norte de Portugal. E, finalmente, o pintor, nós temos o pintor Frei Ricardo do Pilar, que nasceu em Colônia e atuou na pintura do Rio de Janeiro. 14 painéis na igreja, que hoje estão completamente transformados, porque não resta mais nada da pintura do Frei Ricardo do Pilar. Sofreram várias intervenções ao longo dos anos, pintura do século XVII, que já no século XVIII sofreu grande intervenção e grande recomposição, repintura. Então, temos 14 painéis na igreja e o principal painel que está na sacristia, que é o Senhor dos Martírios. Esse está bastante preservado, graças a Deus. Aqui, eu quero mostrar já essa questão do fascínio pelo novo, né? Às vezes, uma peça não tem necessidade de ser substituída, mas as pessoas, os proprietários, os responsáveis pelo patrimônio, resolvem colocar uma peça da moda. Nós temos os portões do início do século XVIII, que eram grades de fuste reto.
grades retas. E depois, no final do século XIX, um novo gosto, substituíram essas grades retas por uma grade mais complexa e muito marcada pelo simbolismo. Temos que levar em consideração que esse é o momento que os ingleses estavam atuando no Brasil com a abertura das estradas de ferro. Então, esses portões foram fundidos pelos ingleses. Cada portão contém um medalhão alusivo a uma das capelas laterais, por conseguinte, às diversas irmandades. Aqui uma prestação de contas do restauro. Na verdade, não foi um restauro só de 2014 e 2015. Dom Abade fez uma proposta de restaurar a igreja, terminar a igreja entre o ano de 2014, 11 de julho, a festa de São Bento, solenidade de São Bento, 11 de julho de 2014. Então, começou uma etapa do restauro e foi concluída em 11 de julho de 2015. Mas, na verdade, tinha começado bastante antes. E nem todas as obras do mosteiro foram financiadas por alguma instituição. A maior parte foi feita pelo próprio mosteiro. Aqui, então, começamos pela Capela do Santíssimo Sacramento, que houve um patrocínio de Furnas, BNDES e Petrobras. Essa capela nos deu bastante problemas, porque depois que foi entregue uma etapa, a capela foi considerada concluída, a obra considerada concluída, e na verdade, um técnico do IFAM assinou como concluída a obra, e houve uma substituição desse técnico. O outro técnico que entrou não admitiu a obra, então teve que ser refeita. E então foi o douramento, tinha sido feito com purpurina, que anterior era a folha de ouro, então substituiu com outras tintas. E a empresa que entrou para reparar, então, esses danos, encontrou baldrame, todo comido de cupim, então foi uma coisa assim, bastante complicada. Isso é o que eu tenho se falado aqui nesses dias também, que tem que ser necessidade de alguém acompanhar a obra, não pode deixar assim, porque é um pouco complicado. Aqui nós temos, então, uma prestação de contas, patrocínio, uma outra etapa de patrocínio da Capela de Santo Amaro, o mesmo São Mauro, patrocinada também pela Petrobras e pelo BNDES. Aqui temos, então, esse restauro que ficou como a obra de São Bento de 2014 e 2015, mas que eu falei que já começa bastante antes. Então, o BNDES patrocinou 8 milhões, que foi investido, então, aplicado no banco, conseguiu um pouco mais, esse dinheiro rendeu um pouco mais, e o mosteiro tinha o compromisso de de investir do seu próprio patrimônio 2 milhões de reais para completar os 10 milhões exigidos pela empresa que faria o trabalho, pelo projeto. Então, não foi só a igreja, temos também o telhado, que foi feito, o telhado do mosteiro, praticamente todo o telhado foi refeito, e também as 4 fachadas também foram restauradas. Aqui temos a declaração do BNDES de que as obras estavam, de fato, concluídas, a prestação de contas. Então, esse documento levou 2015, foi só entregue, ficou tanta fiscalização, 2 anos de fiscalização para o BNDES dar as obras por encerradas, 2017.
Quem trabalhou foi a Rejane. A Rejane hoje acho que está aqui. A Rejane, o Raimundo também trabalhou conosco lá, mas era a equipe da Rejane e da Meire, Ana Meire, a equipe Jequitibá, Leila e Daniela, que são hoje as nossas conservadoras. Uma das exigências desse patrocínio do BNDES é que o mosteiro continuasse a conservação desse restauro. Então, foi contratada essa equipe do Jequitibá e que continua, então, fazendo essa manutenção. Aqui temos como estava a cantaria, e que foi, então, higienizada e tratada toda a cantaria do mosteiro. Isso envolve as fachadas, as 4 laterais e o claustro. A Capela do Santíssimo foi refeita, já falei que deu aquele primeiro problema. Hoje, com a questão da umidade, ela está bastante danificada novamente, porque o douramento está caindo. Mas o trabalho foi bem feito, agora aconteceu agora com essa questão de umidade, então, que está caindo. Capela do Santíssimo Sacramento. Veja, só uma lateral que está com esse comprometimento pela umidade. A Capela de Santo Amaro, que foi patrocinada então pela BNDES, essa foi toda a igreja depois. Agora, a igreja também, com aqueles 8 milhões de reais, o mosteiro complementando com 2 milhões. Essa talha, inicialmente, ela foi feita por Frei Domingos da Conceição, no século XVII. No século XVIII, no final do século XVIII, foi feita no final do século XVII, 100 anos, cerca de 100 anos depois, essa talha da Capela Mor foi praticamente toda refeita, sobrando apenas essa coluna torça que contorna todo o arco cruzeiro e as 3 imagens de São Bento, Santa Escolástica e Nossa Senhora do Monserrat, que são obra de Frei Domingos da Conceição. Cerca de 100 anos depois, então, foi contratado um pintor, um restaurador, um entalhador e escultor, não religioso, agora, o Inácio Ferreira Pinto, que refez a talha da Capela Mor, sobretudo os painéis, a moldura dos painéis do Frei, primitivamente do Frei Ricardo do Pilar. Hoje, falar que essa obra é obra do Frei Ricardo do Pilar compromete o artista, porque ela sofreu muita intervenção e pode ser comparada, então, com a obra original que está na sacristia, que é o Senhor dos Martírios. Ai, muito obrigado. Que alívio. Então, eu queria colocar o vídeo primeiro, porque aí eu controlaria melhor o tempo, mas, desculpa. Aqui, também já estou acabando, então foi muito bom tempo. Essa é uma restauração de, como eu falei, o complexo beneditino do Fluminense vai muito além da igreja. Então, temos um quadro, e eu resolvi colocar esse quadro de Frei Antônio do Desterro, exatamente porque foi um monge beneditino e bispo do Rio de Janeiro. Esse quadro foi restaurado pela Mônica Dias, que frequentou a semana toda, hoje, infelizmente, não pôde vir. Então, é isso, coloquei pode ver o antes e o depois. Frei Antônio do Desterro, século XVIII, restaurado recentemente pela Mônica.
Temos também a Capela das Relíquias, que está sendo restaurada, que já está praticamente pronta, só falta ser remontada. Essa capela era tida como uma obra portuguesa. Frei Antônio do Desterro teria encomendado a obra em Portugal, duas talhas para as suas respectivas capelas, uma no Palácio da Família e a outra para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Essa talha, hoje se vê que a talha não se coaduna com a talha portuguesa, então já é uma pista de que não é realmente feita em Portugal. Depois, a madeira. Pensávamos que a madeira, pelo menos, fosse portuguesa. Estou desenvolvendo um trabalho atualmente com a Janaína Aires, que frequentou a semana toda também. Hoje, por causa do trabalho, não pôde estar aqui. Então, a Janaína é uma bióloga e está fazendo a catalogação de cada madeira. Esse São Clemente, por exemplo, que foi inventariado pelo IFAM, e todo esse acervo foi inventariado pelo IFAM. Esse acervo, esse São Clemente, que é tido, é publicado, tem livro até publicado, que é obra italiana, na verdade é obra portuguesa, é obra europeia, vinda de Portugal, aliás, da Itália, realmente. Isso foi uma doação do Frei João da Madre de Deus de Seixas da Fonseca Borges, que na primeira metade do século XVIII teria trazido para o Rio de Janeiro. Mas agora se comprova que a madeira é uma madeira brasileira, então não me parece que tenha sido esculpido na Itália, como a princípio é sugerido e publicado. Uma outra questão aí nessa Capela das Relíquias, durante o período de restauração, as conservadoras trabalham com o inventário feito pelo IFAM, e alguém pegou esses tomos, são acho que 11 ou 12 tomos, e colocou numa estante, colocou lá onde pudesse apoiar. Houve um vazamento, a ruptura de um cano, exatamente em cima dos livros. É papel. E é isso, muito obrigado. E agora, então, vamos ver o filminho com o Birajara e com as pessoas que trabalharam no restauro. A Igreja Nossa Senhora do Montserrat acaba de ser restaurada após mais de uma década de trabalho. Localizada no centro do Rio de Janeiro, começou a ser erguida em 1633, alguns anos após a chegada dos monges à recém-fundada cidade de São Sebastião. Um dos desafios dos restauradores foi exatamente manter a essência que restou desta época. Além da retirada de inserções impróprias realizadas na igreja ao longo dos anos, a construção do século XVII precisava manter suas atividades atuais, voltadas tanto aos fiéis quanto aos cerca de 30 monges que vivem na comunidade. As obras foram executadas sem a interrupção da rotina do mosteiro, do Colégio São Bento e a Casa de Retiro dos Emaús. O nosso mosteiro, este ano, completa 425 anos de história. E hoje não seria um dia melhor do que o dia do nosso pai São Bento. E nessa perspectiva, nessa atmosfera dos 425 anos, nós termos essa igreja restaurada.
É mais um motivo de orgulho para nós da equipe, né, Concrejato. Somos especializados na área de restauro e que há 11 anos aí nós fomos procurados pelo mosteiro para fazer uma parceria para buscar viabilizar recursos para as obras de restauro. Há 10 anos, nós da Formarte iniciamos uma caminhada junto com o Mosteiro de São Bento para a recuperação da Igreja Nossa Senhora de Montserrat. Financiada pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, a obra foi pensada e dividida em 3 etapas. Em meados de 2003, iniciamos o processo de restauração da igreja. O início foi pela Capela do Santíssimo, mapeamento de danos, projetos executivos, desculpinização geral do complexo e restauração de toda a cobertura da igreja. A outra etapa foi a restauração do retábulo do altar-mor. A capela-mor, com suas imagens e pinturas decorativas do teto, foi a etapa seguinte. Logo após, veio a Capela de Santa Amaro. A última etapa foi a conclusão da restauração da igreja, com a restauração das naves laterais, capelas falsas, forro e coro da igreja. Com isso, concluímos a restauração da igreja e devolvemos à cidade do Rio de Janeiro esse importante monumento barroco brasileiro. A fase mais complexa foi refazer o douramento original. Após a desculpinização de painéis, talhas e imagens, foi feito o tratamento químico, a recuperação das peças e a aplicação das 30.000 folhas de ouro. Um trabalho muito delicado. Quando iniciamos o processo de limpeza da talha dourada da Igreja Nossa Senhora de Montserrat, aqui no Mosteiro de São Bento, é que identificamos a necessidade de um trabalho de consolidação muito mais profundo. Adotamos junto ao IFAM uma postura de restauro, de respeito ao máximo à originalidade do objeto. Até mesmo o altar-mor ganhou uma tela com foto em tamanho original de sua capela, durante todo o processo de restauração. Dedicação, zelo e paixão foram as palavras-chave deste período tão importante do projeto, que custou mais de 10 milhões de reais. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi responsável por 80% dos investimentos. Já o restante foi pago pelo próprio mosteiro. O BNDES pode se orgulhar de ser a empresa que mais investe na preservação do patrimônio cultural. Atuamos assim, pois compreendemos plenamente a importância desse patrimônio para atingirmos a nossa principal missão: desenvolver o Brasil com inclusão social. O apoio financeiro ao restauro da Igreja de Nossa Senhora de Montserrat está plenamente alinhado a essa estratégia, e é com orgulho que participamos desse empreendimento. Recordare Domine quid accidere de nobis intuere et respice opprobrium nostrum. A roupagem das imagens de São Bento e Santa Escolástica foi uma das grandes surpresas durante os mais de 10 anos de trabalho. O processo sugerido para sua recuperação levou mais de 3 meses para ser aprovado devido à sua complexidade e importância. A decisão envolveu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, consultores, especialistas e a comunidade beneditina. Conseguimos resgatar cores que estavam escondidas embaixo de pátinas, de verniz, de sujeira, os azuis, os amarelos estabelecidos pelo pintor foram aparecendo. Isso nos deu bastante alegria. Aqui na nave da igreja estamos diante de um conjunto de 14 esculturas realizadas por Simão da Cunha e José da Conceição no século XVIII e policromada pelo mestre escravo pintor Antônio Teles e Miguel do Loureto. A policromia de Miguel do Loureto e Antônio Teles consiste no panejamento e na carnação.
Aqui estamos de um painel do século XVIII que representa o falecimento de São Bento. São Bento, prevendo que estava chegando a hora do falecimento, pediu a comunhão e reuniu toda a comunidade diante da Capela do Santíssimo Sacramento para... Eu vou convidar a professora ali para subir a mesa também, Dom Mauro. Pode sentar aqui em cima. A gente vai abrir para 10 minutos de perguntas. Professora Marli, com que recursos o museu é mantido? Há verbas para restauração de obras? Recursos propriamente nós não os temos, porque é uma batalha praticamente a cada obra. Nós temos o que nós fazemos de uma maneira geral. Nós temos a entrada, o dinheiro da contribuição da entrada, que nos permitem fazer os pequenos reparos, né? Agora, temos que arranjar verbas com os nossos diretores, com o senhor Develar, Cônego Cláudio dos Santos, que atualmente é o nosso diretor administrativo, e Restauro Maior, precisamos fazer campanhas. É o que eu ainda agora tentei frisar. Nós precisamos de projetos, nós precisamos desenvolver parcerias. Nós temos obras importantíssimas, inclusive uma Nossa Senhora do Rosário, atribuída a Simão da Cunha, que estaria na Capela Beneditina do Galeão, que é linda. Está tratada sem térmitas, mas precisando de não propriamente um restauro, sim uma intervenção. Assim, não sou eu, porque eu não sou, é a minha conservadora que me fala, e eu assino embaixo. O que ela fala, eu assino embaixo, porque tenho confiança no trabalho dela. Mas precisamos de verbas, precisamos de muitos projetos. Temos os 2 ovais do Leandro Joaquim, que estão craquelados. Precisamos também de verbas. Isso porque não pode se fazer alguma intervenção pequenina, conseguimos, mas é preciso de verbas e verbas maiores. É isso que temos em mente, de fazer projetos, parcerias, né? E também, se quiserem fazer algum movimento para que sejam levantados fundos para esses projetos de restauro, estamos abertos a sugestões. Muito obrigada. Agora, umas perguntas para o... Por que a imagem de Nossa Senhora de Montserrat é de cor clara e não negra? Porque a imagem original de Montserrat, que está na Catalunha, é de cor branca. Ela sofreu uma alteração de acordo com o tempo, de acordo com a fuligem, ela sofreu uma alteração natural, mas a transformação da cor. Portanto, isso é cientificamente provado que a Nossa Senhora do Montserrat original é branca. Então, o autor, o Frei Domingos da Conceição, teve essa segurança, essa certeza de fazer a Nossa Senhora do Montserrat branca como a original. Então, eu acho que foi uma medida sensata, e isso tem publicado, não a obra do Frei Domingos da Conceição, tem publicado também, mas quanto a essa transformação da cor da Nossa Senhora de Montserrat da Catalunha, isso tem várias publicações também. Professora Marli, poderia falar sobre o Museu Bíblico? Sim. Pois não. O Museu Bíblico, ele foi criado
desenvolvido e fundado em 2013, no ano da JMJ, pelo então nosso diretor, Monsenhor José Roberto de Velar. Ele tem uma outra proposta, né? Diferentemente do museu, da parte expositiva frontal, Monsenhor desenvolveu, através da arte popular, né, do nosso querido santeiro Darcílio, a grande maioria das obras, e também com várias peças que lá se encontram, ele desenvolveu esse tipo de exposição. Aliar a parte da menção bíblica, da palavra bíblica, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, e mostrá-los através das obras, né? Dessas figuras. Assim diz, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tem uma imensa aceitação e uma imensa, não só aceitação, como uma linguagem direta, principalmente em relação à catequese. Os grupos de catequistas, as crianças, as pessoas que, às vezes, não conseguem abstrair algo que está em imagens de caráter mais eruditos, o conseguem através desse espaço bíblico, o Museu Bíblico, que vocês vão ter oportunidade de ver. Está aberto também. Eles conseguem ver com muito mais naturalidade, com mais, vamos assim, amplitude, porque é mais direto ao visitante, às crianças, ao povo. Então, vai do Velho Testamento ao Novo Testamento. É tudo a mesma direção, é só uma continuação. Verão a parte mais erudita e seguinte o Museu Bíblico. Espero vocês lá. Mais alguma pergunta? Eu queria só, já que não temos mais perguntas, queria pedir ao Dom Mauro, primeiro, parabenizar, porque a instituição está fazendo uma conservação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é a rotina da conservação do mosteiro nesse contrato que o senhor falou, que foi pós-obra, né? E aí eu queria também, depois que a professora Marli falasse um pouquinho, uma vez passeando com a senhora no museu, a senhora contou que algumas imagens que são religiosas, e as pessoas são devotas ainda, como algumas foram ao museu, a senhora contava que muitas pessoas iam lá rezar, orar, né? E o museu também tinha um caráter curioso de como fazer uma espécie de altar dentro do próprio museu. Eu queria que a senhora falasse depois do Mauro. Então, logo depois que o restauro foi concluído, o mosteiro contratou essa equipe, e uma continuação, porque a própria equipe já havia trabalhado na restauração. Então, esse trabalho é feito diariamente e nós determinamos as peças que mais necessitam de uma intervenção, seja aquelas que já foram restauradas recentemente, porque precisa a conservação e higienização, e depois peças que ainda não foram restauradas, como a Capela do Santíssimo Sacramento, por exemplo, a Capela das Relíquias, a Capela das Relíquias, que está no interior da clausura, e que a última restauração tinha sido na década de 1980, então agora foi toda restaurada também. E foram restauradas as urnas, que já não se usam mais, mas que são conservadas, fazem parte do acervo. Então, é isso. O trabalho vai sendo feito paulatinamente, na medida das necessidades. Vamos vendo o que vai acontecendo. Por exemplo, a higienização das portas, onde se coloca a mão,
pega a porta, então ela fica logo áspera, uma sujidade que fica feio. Então é um trabalho que tem que ser realizado periodicamente. Isso se repete continuamente. E é isso, é um trabalho que vai sendo feito no cotidiano. Bom, a respeito dessa pergunta que o Astorga me fez, é bem interessante. Quando uma peça ela sai do seu âmbito devocional, sai do seu templo, da sua igreja e vai para o museu, nós, museólogos, dizemos: essa peça está descontextualizada, ela foi musealizada. Então, perde todo o seu caráter do sagrado e vira algo profano. Ela, quando entra ali, se destitui dessa sua sacralidade. Mas quando não todas as pessoas, nem todos os visitantes, muitos visitantes, quando adentram ao museu, se emocionam. Eu já vi pessoas chorarem, pessoas se ajoelharem, pessoas... isso é quase que todo dia. Se persignarem. Já vi gente deitar, uma pessoa se deitar. Nós temos uma Glória do Divino feita por Mestre Valentim. E essa pessoa se deitou em reverência no chão e fez a sua reverência. Isso foi lá nos idos 2004, 2005. Essa imagem nunca me saiu dos olhos. E pessoas chorarem. Elas transmitem, mesmo que elas estejam musealizadas, elas transmitem ainda a sua sacralidade. Elas não perdem, embora estejam colocadas museograficamente, feitas e colocadas lá para serem vistas de uma maneira artística, detectar. Vão muito lá também, comparecem muitos grupos de estudo, fazendo análises estilísticas do que é o barroco, que é o rococó, que é o neoclássico, mas também vão as pessoas que vão lá, não com esse intuito, apenas para admirarem, para verem, e muitas delas se emocionam. E nós apenas... A única coisa que nós pedimos não toquem nas peças e não fotografem. Se querem rezar, eles são tranquilamente, conforme acontece às vezes, sentarem-se no banco e rezarem o rosário, o terço. Isso já aconteceu. Grupos. Nós estamos ali para atender o nosso visitante, atendê-los da melhor maneira possível, mostrar todo o que nós sabemos sobre aquelas peças. Então, independentemente de ser um museu sacro, assim também como pessoas que eu já cansei de receber, pessoas que não têm religião, pessoas evangélicas, mas a gente explica da mesma maneira, com a mesma seriedade e com todo o nosso bem-querer, nós recebemos a todos, sejam eles crentes ou não. Padre Silmar, Deise, Astorga, todos os presentes. Eu queria, em nome do museu e da nossa equipe, agradecer muito a participação de todos, mas especialmente a dedicação da equipe de organização do evento. Dizer que para nós aqui no museu foi uma alegria conviver com todos,
Tenho certeza, eu não consegui participar de tudo, mas tudo que eu vi foi maravilhoso, além de certos momentos entusiasmantes, não é? E eu acho que isso é o mais importante de tudo, e eu acho que a fé serve para isso também, não é? Para a gente não deixar de acreditar naquilo que é o mais importante para a gente dar sentido à vida. Muitas vezes as pessoas se perguntam para que a gente precisa de cultura, para que a gente precisa de arte, não é? Certamente é para a gente se sentir mais humano, mas, sobretudo, é para a gente acreditar que viver vale a pena, não é? Então, ter convivido essa semana aqui no museu com todos é uma alegria muito grande. Eu sempre insisto em dizer que o museu é lugar de encontro. O melhor do encontro no museu, a gente marca encontro com alguém, a gente encontra o conhecimento, mas o melhor de tudo é a gente se encontrar conosco mesmo, não é? Porque diante de cada palavra interessante, entusiasmante, a gente descobre um pouquinho da gente mesmo. E esse encontro é insubstituível. Eu queria muito agradecer a sorte, não é, de termos recebido aqui no museu, mesmo porque é impossível contar a história do Brasil sem falar do legado religioso, sem falar da arte sacra, sem falar do patrimônio religioso do nosso país, e onde, naturalmente, o patrimônio católico tem uma importância muito grande. Padre Silmar, por favor, transmita, não é, ao nosso cardeal os nossos agradecimentos também, à Comissão de Patrimônio Católico, meus agradecimentos em nome de toda a nossa equipe, e eu espero que a gente tenha a chance de compartilhar outros eventos, assim como o Dom Mauro e o Mosteiro de São Bento e o Museu da Arquidiocese tem joias e tesouros maravilhosos do patrimônio católico. Nosso museu também guarda esses tesouros, e eu convido também todos para aproveitarem ainda o fim da manhã ou início da tarde, não é? Para ainda dar uma voltinha no nosso museu e encontrar algumas peças do Mestre Valentim e outras joias do nosso barroco em especial. E nós estamos recebendo agora uma nova doação de lindos painéis pintados, não é? Aqueles painéis de marruflagem para decorar teto, de uma igreja do fim do século XIX, do interior de São Paulo, que não existe mais, e uma iniciativa particular vai estar organizando essa doação para a gente, e que vai contribuir para a gente decorar a nossa sala de leitura da biblioteca, que tem uma linda bay window para o Pão de Açúcar, e que vai ser moldurada agora com duas imagens, duas lindas pinturas religiosas, não é? Muito obrigado de novo, Deise, por toda a sua dedicação, de toda a equipe, e foi uma alegria trabalharmos juntos, e, como eu disse, muito obrigado por essa convivência durante essa semana. Muito obrigado.